Tomás. Vamos que vamos. Deixa aparecer o... Então, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada, né? Nós temos agora 8h55, nós temos 18 alunos na sala, né? Então, vamos lá falar um pouquinho da vitamina A e a questão da visão, tá? Eu vou dar uma introdução e o Rodrigo vai continuar com a fisiologia da visão. Tá certo? Tá tudo certinho, gente? Tá sim, Então, Marisa. eu vou projetar, tá? E a gente vai se falando, não é... Tem umas coisinhas de química que são química orgânica básica, tá? Não tem nada muito chato, igual a absorção de lipídios, e a absorção de lipídios é chata, né? Então, são coisas bem tranquilas, tá? Que vocês vão precisar mais para adiante. E aí, principalmente na parte de oftalmo, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ai, gente. Conseguem ver? Conseguimos. Tá. Deixa eu tirar isso daqui. Então, não fiz muita... Botei muito enfeite, não, porque eu não... Sai daí. Espera aí, gente, só um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho da vitamina A e a visão, tá? O que acontece? Né? A vitamina A, ela é classificada dentro das vitaminas lipossolúveis, tá? E para que elas sejam absorvidas, né, uma vez que elas são lipossolúveis, elas também precisam se organizar em micelas para serem absorvidas lá no intestino, tá? E existe também a necessidade, é claro, como ela é lipossolúvel, é o mesmo fundamento, né, praticamente, da absorção de lipídios. E precisa também, existe a necessidade dos sais biliares para que essa vitamina A seja absorvida, tá? Quando a gente fala dessa vitamina A gente fala de 3 formas, vamos dizer, entre aspas, formas ativas dessa vitamina A, tá? E uma forma inativa, que é o beta-caroteno, tá? Então, a gente tem aí um nome genérico, né, para 3 compostos. Então, a gente tem
a forma... Só um pouquinho. A forma alcoólica, né? A forma ácido carboxílico e a forma aldeído, tá? Então, vocês percebam que todas as 3 cadeias, né, são cadeias longas, tá? É um composto de cadeia carbônica longa, tá? E aparecem em saturações aí, ó. Tá? Mas o que é mais importante, o que é vital para a gente, né? É reconhecer a função orgânica da molécula. Então, nós temos a vitamina A na forma alcoólica, que é o retinol, na forma ácido carboxílico, que é o ácido retinóico, e a forma aldeídica, que é o retinal. Então, retinol, retinóico e retinal. Os beta-carotenos, a gente consegue obter numa forma pré-formada, tá? Numa estrutura pré-formada que vai ser convertida na forma ativa. Então, por exemplo, a forma carotenoides ou beta-caroteno, a gente encontra em cenoura, abóbora, eca. Formas, folhas, vegetais, folhagens verde escura, por exemplo, agrião, couve, rúcula, tá? E, assim, e frutas amareladas, por exemplo, manga, né? Então, a gente consegue obter esse beta-caroteno da alimentação, tá? Na alimentação. Dúvida até aí? Então, aí, ó, a gente tem, do ponto de vista bioquímico, a molécula está marcada, né? A molécula de beta-caroteno, para vocês entenderem por que ela está colorida. Porque o beta-caroteno, ele tem uma pigmentação amarelada, né? Se você fizer uma cromatografia de beterraba, cenoura, abóbora, vegetais verdes, você vai encontrar na corrida cromatográfica uma banda que é amarelada. Essa banda amarelada é o beta-caroteno, tá? Então, o que acontece? Por isso que ele está marcado a cadeia está marcada em amarelado, tá? Então, essa molécula de beta-caroteno que a gente encontra nos alimentos, por catálise, né, por ação enzimática, ela é quebrada em moléculas de retinol, que é a forma alcoólica, tá? Então, o que é importante nós entendermos? Né, que a gente, através da alimentação, a gente pode converter uma substância inativa para uma substância ativa, que no caso aqui é o retinol.
o beta-caroteno é inativo e a molécula de retinol é ativa, tá? Tudo bem? E aí, o que acontece? Ai, Marisa, a gente tem que decorar isso aqui? Não. Vocês precisam olhar e saber que todos esses compostos são considerados derivados de vitamina A, tá? Alguns vão aparecer aqui na nossa explanação. Então, o primeiro aqui é o beta-caroteno. Vocês podem observar que é uma molécula bastante grande, tá? Aqui, ó, nós vamos falar do retinil palmitato. Por que é retinil palmitato? Porque ele tem um ácido graxo de 16 carbonos, que é uma gordura, tá? Ligado ao retinol. Como a gente tem um metil terminal aqui, o composto é chamado de retinil, tá? Então, ó, aqui, ó, é a ligação entre o ácido palmítico ou palmitato, que a gente já viu na aula do período passado, lá em quebra de ácido graxo no tecido adiposo, né? Nós vimos a beta-oxidação do ácido palmítico, é a mesma molécula, só que ele está ligado, tá? No caso aqui seria o retinol, mas aí apareceu uma ligação éster aqui, então passou a ser retinil. Então, retinil palmitato. Então, além da gente ter a parte de vitamina A, a gente ainda tem um ácido palmítico, que é um ácido graxo, de cadeia longa, par saturado. Tá? A gente tem a parte trans, aí a isomeria, retinol, tá aqui, ó, a hidroxila aqui, tá? Aqui a gente tem a parte transretinal, que é a parte aldeídica, aqui é a parte alcoólica. Aqui a gente tem a parte cisretinal, tá? Então, tá aqui, ó, mudou, desceu, ó, aqui, ó, inverteu. Onze cisretinal. Aqui, o ácido retinóico, transácido retinóico. Aqui, o cis ácido retinóico. E aqui, o cis ácido retinóico, só que é 9 aqui. E aqui o outro é 13. Então, existem todas essas formas que são derivados de vitamina A, que aparecem na conversão ou naquilo que a gente chama de metabolismo, porque metabolismo é interconversão molecular
realizado por enzimas. Pode passar? Pode sim, Marisa. Então, vamos ver essa absorção aí, ela ocorre nos enterócitos, tá? Por isso que eu comecei a falar da característica da molécula e por ela ser gordura, ela tem a necessidade de se organizar em micelas e haver a presença dos sais biliares para diminuir a tensão superficial, né? Formar a interface óleo-água para que essas moléculas sejam absorvidas lá no enterócito. Gente, espera aí só um pouquinho, tá? Pronto, já resolvi. O Nick passou mal aqui. E sai daí, Nick. Samba fora, vai. Então, vamos lá ver esse metabolismo aí nos enterócitos, né? Então, vamos ver essa absorção de vitamina A. Né? Então, o que acontece? Né? Então, a gente está vendo aí, ó, tá? Dieta, né? Então, a gente está se alimentando, né, de ésteres de retinil, tá? Então, tá o cara aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Porque, olha só, geralmente, a vitamina, como ela é lipossolúvel, ela geralmente é encontrada em... Desculpa, gente. É o Nick fazendo arte. Ela é encontrada em alimentos, não que não seja aquoso, tá? Mas em alimentos que tenham uma quantidade de gordura, tá? Não é o beta-caroteno, a gente vai encontrar em vegetais folhosos com pigmento, tá? Mas quando a gente ingere o retinil palmitato, a gente já está praticamente ingerindo a forma ativa, tá? Na dieta. Então, esse ésteres de retinil, por hidrólise enzimática, tá? Por quebra por catálise enzimática, vai ser quebrado em retinol. Vamos voltar lá na molécula, aqui, ó, o retinil palmitato. Então, aonde eu marquei aqui, ó, daqui para cá é palmitato. Daqui para cá é retinil. Tá? Então, essa molécula aqui vai ser quebrada. Se é hidrólise
tem que ter água, tá? Então, vamos dizer que seria uma, entre aspas, hidrolase, uma enzima da classe das hidrolases, entrariam aqui, tá? Então, vai haver a quebra aqui, ó, tá? Vai doar um hidrogênio aqui, tá? E aí, esse camarada que nós estamos chamando de retinil, ele vai passar a ser retinol, mais ácido graxo. Tá? Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, a retinil éster hidrolase vai quebrar o éster de retinil em retinol. Então, o que tem aqui, ó, é o retinol mais o ácido graxo. Ué, Marise, mas o ácido graxo não vai entrar? Vai. É só a gente relembrar a aula de absorção de lipídios. O ácido graxo de cadeia longa, ou ele vai entrar, ou ele vai se incorporar à membrana, né, do enterócito, ou ele vai ser transportado por uma translocase, mas não é o caso. Agora, o nosso foco é a vitamina A, a absorção da vitamina A. Então, a gente está fazendo aqui a absorção do retinol, tá? Que é esse composto que eu marquei aqui em amarelo. Tá? Então, aí, a gente tem o retinol formado, tá? E ele vai entrar, ele precisa entrar no citosol do enterócito. Por quê? Porque ele precisa alcançar a corrente sanguínea, passar pelo fígado e ser levado até a retina, tá? Até os olhos, para que aí haja um mecanismo daquilo que a gente chama de púrpura visual, um mecanismo de visão. Tá? Tudo bem, pessoal? Quando a gente ingere... Desculpa, você pode repetir de novo? Ele entra no citosol e aí você pode... ele entra no citosol, tá? Ele vai sofrer umas poucas transformações lá no citosol, que eu vou mostrar para vocês, tá? Depois, ele primeiro, antes da corrente sanguínea, ele vai entrar na linfa, tá? Depois, ele vai para a corrente sanguínea e ele vai chegar até o fígado, tá? Do fígado, ele pode ficar armazenado ou pode ser levado, tem dois caminhos aí, ou ele fica armazenado, ou ele vai ser levado pela corrente sanguínea até a retina, tá? Para encontrar lá os cones e os bastonetes.
Pegou? Peguei, professora, obrigada. Nada. Então, agora, a gente viu lá o retinil palmitato, né? Agora, a gente vai ver o beta-caroteno. Então, quando a gente come o beta-caroteno, né, a gente também tem uma enzima, tá, que vai converter esse beta-caroteno em retinol, que é o nosso objetivo, tá? Então, a gente tem lá a dieta. Então, esse beta-caroteno está entrando, né, no nosso organismo via dieta, por ação dessa enzima chamada beta-caroteno deoxigenase, tá? Vai haver uma formação intermediária desse beta-caroteno em retinal, e depois vai haver a conversão desse beta-caroteno em retinol. Então, novamente, a gente chega em quem? A gente chega no retinol. Ok? Pode passar? Olha só. Essa prancha aqui, esse slide aqui, é do Richard Harvey, tá? O antigo Pamela Champ, Bioquímica Ilustrada. Tá, gente? Então, a hora que vocês forem estudar, vocês podem ficar só neste livro, porque de todos ele é o mais didático. Não estou dizendo que os outros não sejam excelentes, não. Mas esse aqui é o mais objetivo. Ele vai direto ao ponto, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Na prancha, a gente tem o interócito, tá? Então, ele mostra aqui o interócito, aí tem um balão, né? Está escrito fontes dietéticas de vitamina A, e o que a gente vê aqui, essas setas que estão saindo do balão, representa as substâncias, moléculas no lúmen intestinal. Tá? Aí, aqui, a gente tem os microvílulos, né, ou microvilosidades, ou borda em escova, né? Então, vai ocorrer aqui uma absorção da substância. Então, ele mostra aqui, né, os ésteres de retinil e o retinol, que são encontrados em certos tecidos animais. Os ésteres de retinil, eles precisam ser convertidos em retinol, né? Mesma coisa para o beta-caroteno, tá? Para o beta-caroteno, a gente ainda tem um caminho intermediário, tá? Agora, se for para éster de retinil, direto para retinol. Tá? Então, é essa reação que eu mostrei aqui para vocês, ó.
Então, tá aqui, ó. Dieta, ésteres de retinil, hidrolase, retinol, ácido graxo. Ele não coloca o foco desse ácido graxo sendo absorvido, porque ele não está falando de absorção de gordura, tá? O foco aqui é para absorção de vitamina A. Então, esse retinol, ele é absorvido, né? Então, ele chega no citosol. Vamos parar aqui, retinol, tá? E o beta-caroteno? O beta-caroteno é absorvido, tá? Ó, dieta, beta-caroteno. Aí tá aqui, ó. Ele aqui, então aqui, ó, citosol, transretinal, ó, ele mostra aqui, ó, retinal, tá? E retinol. Retinol. Ok? Então, dentro do enterócito, a gente chega a uma forma comum, que é o retinol. Tá certo? Aí, o que que vai acontecer aqui? Tá? O Richard Harvey, ele diz no seu esquema lá, que esse retinol, ele vai se ligar com um ácido graxo, tá? Então, ele volta a ser o quê? Quando ele se liga ao ácido graxo, ele volta a ser ésteres de retinil. Alguns autores pulam essa parte, tá? Ele já fala assim, o retinol vai ser transportado para o fígado, tá? Através da corrente sanguínea. Eles pulam essa etapa, tá? Então, eles falam assim, o retinol é transportado na corrente sanguínea, tá? Mas o Bioquímica Ilustrada diz que ocorre uma interconversão lá no citosol do retinol para ésteres de retinil, que vai ser, né, vai cair na corrente sanguínea, perdão, na linfa, nos vasos linfáticos, tá? E vão ser transportados para o sangue. Esse transporte, como a gente tem uma molécula lipossolúvel, existe para o transporte a necessidade de uma proteína carreadora, uma vez que a molécula é longa, tá? E ela é lipossolúvel. Então, esse ésteres de retinil, ele precisa ser transportado, tá? Por uma proteína ligante de retinol.
Então, existe a necessidade dessa proteína, tá? Para que essa molécula seja transportada na corrente sanguínea. Proteína ligante de retinol. Tá? E aí, o que acontece? Uma vez, né, que essa vitamina se ligou à proteína, ela vai ser levada para o fígado, tá? E vai ser armazenada, tá? Como retinol e ésteres de retinol. Então, lá no fígado, existe uma proteína, tá? O hepatócito, lá no hepatócito, nós vamos ter no citosol dos hepatócitos essas proteínas de ligação do retinol. Ok? Então, o fígado pode armazenar vitamina A. Lembram das células de Ito? Da histologia? O que as células de Ito fazem? Armazenam gotículas de gordura. Isso. Vitamina A também, tá? Armazenam gordura. Vitamina A é gordura. Tá? Então, a gente tem a capacidade de armazenar essa vitamina A aí nos hepatócitos, no fígado. Tá? Alguns autores relatam que deficiência de proteína, né? Quando a criança tem deficiência de proteína, existe uma deficiência nutricional de proteína, vai haver uma deficiência desse armazenamento. Então, é importante que não haja a desnutrição. Para que não haja problemas, né, que não hajam doenças de origens nutricionais. E a cegueira, né, na infância, geralmente é causada por deficiência de vitamina A. Ô, Marisa, Oi, minha filha. Fala. eu fiquei com uma dúvida aqui, que você falou que a vitamina A, ela precisa lá dos sais biliares para virar micela, para ser absorvida. Aham. Então, tipo assim, quando a pessoa não tem vesícula biliar, se ela comer muita gordura e tal, pode ter esse problema, Dá né, na problema. absorção.
Então, aí também A teria. absorção é comprometida. Então, também comprometeria a absorção da vitamina A? É provável. Sim, claro. Com certeza. E essa pessoa poderia ter deficiência, né? Ou não? Geralmente adulto não, mas em criança. Adulto tem reserva, né? O adulto tem reserva. Mas eu posso ver isso para você. Estou te respondendo, mas eu não tenho certeza, não. Mas eu posso pesquisar e ver, Tá bom, obrigada, tá? Marise. Você me cobra? Quem está Aham, falando aí? é a Daniela, Tá. Daniela qual? de Paula. Tá. Você me cobra, Daniela? Cobre sim. É porque, assim, em adulto, existe deficiência, mas, assim, eu nunca li nada relacionado a, 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 a ausência da vesícula biliar, tá? Porque, na realidade, quem sintetiza a bile é o fígado, né? E o fígado manda enviar a bile para a vesícula biliar. Na realidade, a vesícula biliar ela armazena e concentra essa bile. Concorda? Aham. Não, eu nunca li nada na literatura que tenha relação, entendeu? Uma vez que é o fígado que sintetiza a bile, tá? Então, se você perde a vesícula biliar, você não vai deixar de produzir a bile, concorda? Ela só não vai ficar armazenada, concorda? Concordo. Então, né? Então, agora, o que eu sei é que em pessoas adultas não está relacionado à questão da perda da vesícula biliar, tá? A deficiência de vitamina A, ela aparece, tá? Nos olhos, uma mancha branca chamada mancha de Bitot. Tá? Mas não está relacionado com a perda da vesícula biliar. Ok? Então, o que que é. Tudo bem, Daniela? Mas eu vou pesquisar para você, tá? Tá bom, Marise, obrigada. Você já leu alguma coisa sobre isso? Não, eu nunca li não, é porque os professores já falaram na aula que, tipo, com uma refeição mais gordurosa pode ter dificuldade do paciente sem vesícula absorver gordura. Só que a vitamina A acho que não teria isso mesmo, né? Porque, tipo assim, Não o tem, fígado já assim, eu sintetiza, vai nunca. mandar, então. Eu, Não tem, por eu exemplo, não. uma coisa mais pesada, assim, com vitamina A igual gordura, né? Sim, vai fazer mal, com certeza, né? Até porque a gente tem
a concentração da bile na vesícula biliar, né? Ocorrem alterações bioquímicas na vesícula biliar, tá? Ainda que a bile seja produzida, sintetizada no fígado, mas existem reações lá na vesícula biliar. É claro que um órgão sempre vai fazer falta, né? Mas, assim, relacionado à vitamina A, eu nunca li nada a respeito, tá? Por isso que eu vou procurar. E é uma pergunta pertinente, entendeu? Isso que é legal, é uma pergunta pertinente, tá bom? Eu vou procurar, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Então, o que eu cortei, tá, gente? A prancha do livro. Eu fiz o recorte. Então, o que acontece? Aqui, ó, onde está escrito, posso continuar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, olha só. Então, deixa eu voltar na transparência, no slide anterior, tá? Peraí. Ó, então, a gente parou aqui, ó. Quilomicra passa pela linfa, chega ao sangue. Tá? Quilomicra é uma estrutura bem grande, tá? De gordura. Ok? Então, a gente vai partir daqui agora, ó. Quilomicra, linfa, sangue. Para vocês entenderem o caminho. Então, nós vamos ter aqui a proteína ligadora de retinol para transportar, né? Proteína ligante de retinol, ó, vai levar, tá? O retinol para o hepatócito. E a gente tem que lembrar também que no hepatócito chega ácido palmítico. Fígado é o órgão nobre do metabolismo. Então, o que acontece aqui? Né? A gente tem o retinol se ligando ao ácido palmítico, né? A gente vai ter o palmitato de retinil armazenado. Então, aonde a gente pode armazenar esse palmitato de retinil? No fígado, principalmente. E alguns autores consideram também no tecido adiposo, uma vez que a molécula é lipossolúvel. Então, aí agora a gente vai falar da função propriamente dita. Por quê? Né? A vitamina A, tá? A função mais conhecida dela
né, está relacionada aos processos fisiológicos da visão, tá? Então, essa é a função mais citada. Porém, tá, ela também tem a função no crescimento, no desenvolvimento normal, na diferenciação de tecidos, tá? Então, quando a gente fala dessas outras funções, a gente está falando do ácido retinóico, muito usado em dermatologia. Tá? Então, o ácido retinóico, ele está relacionado a um outro fator, e ele regula, né, a questão, vamos dizer assim, de expressão gênica na pele, vamos dizer assim, tá? Na diferenciação dos tecidos. Tá? Ele mexe, ele regula os receptores nucleares, a expressão gênica. Mas o nosso foco é visão, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Vocês estão vendo essa seta para a direita? O retinol está saindo do hepatócito e está novamente se ligando à proteína ligadora de retinol, indo para os olhos. Por quê? Porque esse retinol, ele vai ser convertido em cisretinal, que faz parte de uma proteína, de um composto chamado de rodopsina. Essa rodopsina, ela só vai ser formada se a gente tiver o composto que é derivado do retinol. Então, o cisretinal, ele é derivado do retinol. Então, esse retinol precisa ser levado, tá, até os olhos, tá, principalmente aos bastonetes da retina, para formar essa substância que é ativa. A rodopsina, ela é ativa. Só que quando chega lá nos olhos, esse retinal, ele está na forma cis. E a luz, né, o fóton, que é a unidade de energia luminosa, vai converter a forma cis para a forma trans. Então, vamos ver. Ó. Então, eu coloquei, né? O retinol é secretado pelo fígado, ligado à proteína sérica. Proteína sérica quer dizer soro. Então, uma proteína presente no soro sanguíneo, né? Ou no plasma, tanto faz, de ligação ao retinol. Tá? E o ácido retinóico,
alguns autores falam que ele pode ser transportado tanto com a albumina, tá? Quanto uma proteína que é específica para o transporte desse ácido retinóico. Independente, de uma forma geral, por que que precisa dessas proteínas? Por que que essas proteínas são necessárias? Porque a molécula tem um perfil gorduroso, é lipossolúvel. Se fosse hidrossolúvel, não haveria necessidade de proteínas de transporte. Aí, né? Estou repetindo. Então, a gente parou aqui, ó. Ok? E aí, ó, paramos aqui. O que que vem agora? Vem os bastonetes lá da retina, recebendo esse retinol. Então, tá aqui, ó, o retinol ligado à proteína ligadora de retinol. Tá? Então, agora onde nós estamos? Nós estamos nos olhos, chegamos nos olhos, na retina. Tá? E aí, aqui, ó, retina. E aí, o que que a gente tem aí, né? A gente tem o retinol, só que esse retinol está na forma alcoólica. Lá no olho, a gente precisa da forma aldeídica. Tá? E aí, a gente precisa transformar esse transretinol em retinal. E aí, esse retinal vai ser convertido em cisretinal. E aí a gente vai ter a união desse cisretinal com uma proteína que está inativa lá na retina, ou no bastonete, que é chamado de opsina, que vai se ligar com esse 11-cis-retinal e vai formar rodopsina. Por ação dos fótons, unidade de energia luminosa, nós vamos converter o composto em transretinal, em cisretinal, começa tudo novamente. É um ciclo.
E esse ciclo que vocês vão ver em fisiologia, é claro que eu vou mostrar aqui, tá? Vai desencadear um sinal elétrico que vai ser transmitido para o córtex cerebral, que a gente sente como luz. Esse sinal a gente vai perceber como luz, tanto nos cones quanto nos bastonetes. Então, na realidade, por isso que a gente diz que a função mais citada da vitamina A está relacionado ao processo visual. Então, tá aí, ó. Essa prancha toda é o total desses recortes que eu fiz, ó. A partir daqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá no Bioquímica Ilustrada. Vocês vão começar com a dieta. Vocês vão começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui foi o que eu falei para vocês, ó, do ácido retinóico fazendo outra ação que não aquela relacionada à visão. Então, o que a gente tem, né? Um mecanismo de visão envolvendo a vitamina A. Então, a gente sabe que a gente precisa do retinol. Esse retinol, ele vai ser convertido da forma alcoólica para a forma aldeídica, né? E a gente vai ter a formação da rodopsina, né? Que, na realidade, é a união da opsina com a forma aldeídica, que vai ser transformada em rodopsina e, por ação da luz, vai disparar impulsos elétricos. Então, vamos só para um tiragosto, tá? Então, a gente tem aí na retina, né? Então, a dona retina está aqui. É claro que não é só aqui, né? Então, ela tem uma quantidade imensa, milhões de células, né? Fotossensíveis, né? Que vão transformar a luz em impulsos elétricos que vão passar pelo nervo óptico. Né? Vão chegar no córtex visual, que é onde vai ocorrer o processamento das imagens recebidas lá nos olhos, que é o que a gente chama de visão. Então, a gente tem aqui, ó, no esqueminha, deixa eu só trocar.
né? Então, a gente tem, no caso aqui, é o corte da retina, né? Aqui a gente tem os axônios do nervo óptico, os neurônios e as células especializadas, que são os cones, ó, vermelho, azul, parece mais cinza, né? Mas é vermelho, azul e verde, tá? E aqui os bastonetes, tá? Então, é aqui que vai ocorrer os mecanismos biofísicos, bioquímicos, fisiológicos, para que a gente tenha a sensação da visão. A sensação visual. Né? Então, aqui a gente tem os cones, né? Vermelho, azul, verde, e aqui os bastonetes, ó. Eles formam, aqui a gente tem um epitélio pigmentado, aqui são os discos intercalares, ó. Parece as lamelas, né, do cloroplasto, mas não é cloroplasto, porque a gente está falando de célula animal, não célula vegetal, mas são discos lamelares, né, são estruturas lamelares, são dobraduras de membrana, tá? Essas células são aeróbicas, têm mitocôndrias, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro período? Gente, neurônio, estruturas neuronais, elas são células aeróbicas, né? Então, vamos ver aí essas células que são fotossensíveis, que fazem o processo de transdução, né? Então, a gente tem um mecanismo que ocorre, fisiológico, que ocorre no escuro e na ausência de luz e na presença de luz. Então, tá aí, ó. O que a gente tem? Aqui é o cone e aqui é o bastonete, tá? Então, é aqui que vão ocorrer as reações fotoquímicas, tá? Então, aqui a gente tem, ó, os discos formados por dobraduras de membrana. Aqui tem um espaço citoplasmático, né? Olha as mitocôndrias que eu falei para vocês, tá? Ó, aqui chegam, no terminal sináptico, chegam as vesículas sinápticas. Então, aqui no terminal sináptico vão chegar os neurotransmissores para as células nervosas. Acho que vocês já viram a estrutura do neurônio lá no módulo 1, né? Então, o neurotransmissor armazenado na vesícula é que vai dizer o que vai acontecer. Então, o que a gente tem? Né? O fluxo da informação vai acontecer, passa, né, pelos fotorreceptores, as células bipolares
e as células ganglionares, que são fontes de sinais, aqui, ó, de saída lá na retina. Então, os fotorreceptores são os cones e os bastonetes, aqui a célula bipolar, né? E aqui a célula ganglionar. Aí eu estou mostrando, né, que a absorção de luz, ela vai depender, né, das alterações do potencial de membrana, né, e da presença de iluminação ou não, né? Se a gente tiver uma iluminação noturna, os bastonetes vão se manifestar, quer dizer, vão agir, né? Vão contribuir mais para o processo visual do que os cones, tá? E os cones, se a gente tiver uma iluminação diurna. Então, novamente, né, o esquema, né, a captação de luz, é necessário aquele momento onde ocorre a união do retinal com a opsina para ser convertido em rodopsina. Gente, essa rodopsina, ela vai ser quebrada em momentos muito rápidos e ela vai ter alterações conformacionais, tá? E aí vai passar pelo espectro de luz. Por quê? Porque os nossos cones e bastonetes só conseguem alcançar o espectro de luz visível. Lembra que eu falei para vocês do espectrofotômetro? A gente tem um prisma, né? Nesse prisma, a gente passa a luz monocromática, a luz branca, e aí ocorre uma difração que a gente enxerga, quer dizer, que o nosso cérebro, que o nosso córtex cerebral consegue detectar como energia. A sensação visual que nós temos é a sensação de cor, né? Violeta, azul, uma variação do azul, que é o índigo, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Tá? Que a gente começa em 400 nanômetros aproximadamente e vai até 700 nanômetros. Não conseguimos detectar o ultravioleta nem o infravermelho. Os nossos cones e os nossos bastonetes só conseguem detectar os comprimentos de onda dentro do espectro visível. Por isso que a gente diz que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que julga os nossos sentidos, os 5 sentidos. Nós não conseguimos detectar e perceber tudo. Então, para que ocorra esse processo, né, a gente chama o processo de fototransdução.
E o processo de fototransdução, ele está ligado à proteína G, que aí o Rodrigo vai falar para vocês em fisiologia. O que acontece, né, de uma forma geral? Aí, ó. Vai ter abertura de canais, vai ocorrer a modificação do GTP, abre e fecham os canais de sódio. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, ó, é uma proteína, tá? Então, o amarelo parece uma dinamite, né? A estrutura, aqui, ó, são os fosfolipídios, né? A bicamada lipídica, tá? Na membrana dos cones e bastonetes, nós vamos encontrar, tá? A molécula inteira ativa é a rodopsina. Tá? E aqui, ó, está o derivado do retinol, que é o cisretinal. Então, o que a gente tem? A gente tem a opsina se unindo ao cisretinal, transformando-se numa estrutura ativa que é a rodopsina. Tá? Então, na presença de luz, né, os fótons, unidade de energia luminosa, vão ser absorvidos pelos fotorreceptores, cones e bastonetes, tá? E a rodopsina presente lá nos cones e bastonetes vão sofrer isomerização desse pigmento visual que é a rodopsina. Então, o retinal que estava na forma cis vai passar para a forma trans. Isso vai causar, essa modificação vai causar uma alteração na condutância iônica da membrana do receptor, tá? E vai haver uma alteração no potencial de ação da membrana, com alteração na liberação do neurotransmissor, que no caso aqui é o glutamato. Glutamato é um aminoácido. Né? E esse glutamato, ele faz a abertura de canais. Ó. Então, a gente tem a isomerização, perdão, da forma cis-retinal, ó. Tá aqui, ó. Estrutura. Fóton de luz visível, porque está dentro daquele comprimento de onda
que a gente consegue enxergar no espectro de luz visível. Então, a forma cis passa para a forma trans. Se isso não ocorrer, né, quais são as causas, né? Deficiência de vitamina A. Então, quando a gente tem deficiência de vitamina A, quando fala deficiência de vitamina A, a gente está falando nas formas ativas, a gente vai ter cegueira noturna, tá? Então, os autores relatam, tá, que em países em desenvolvimento, a cegueira noturna é comum em crianças. Quer dizer, então, desnutrição calórico-proteica. Ou por deficiência, né? Ou por falta mesmo. A deficiência severa, é claro que no módulo 3 o foco não é doença, tá? Mas a gente tem que falar, né? Então, ocorre uma queratinização. Queratinização é o quê? Excesso de queratina, né? Progressiva da córnea, né? A córnea é uma estrutura flexível, né? Transparente, é por ela que passa a luz, né? E essa queratinização, essa deficiência severa, né, de vitamina A, vai levar a um ressecamento dos olhos, que a gente chama de xeroftalmia. E associado a tudo isso, né, as infecções se estabelecem e processos hemorrágicos na estrutura visual e, consequentemente, a perda da visão. Então, nossas referências bibliográficas, tá? Lê primeiro. Quem quiser se aprofundar, mas é bioquímica pura, tá, gente? Então, lê primeiro o Harvey e depois passa para o Devlin, tá? Mas lê aqui primeiro. Aqui é suporte, aqui é base. E aqui é mais detalhes, tá certo?
Dúvida? Eu acho que não, professora. Já coloquei o material lá. Já coloquei a aula lá no AVA. Vocês têm dúvidas? Então, estou fechando. A hora que começar a estudar, se tiver dúvida, é só fazer contato, tá? Pelo chat a gente já combinou. Ok? Tchau, tchau. Estou fechando a aula. Um abraço. Tchau, Marida. Abraço. Tchau, fiquem com Deus. Boa semana.